Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, mais uma vez eu te convido a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Isso fortalece o nosso canal e o YouTube enviará para mais e mais pessoas. Na segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem isso no dia de sábado que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer desses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante o evangelho de hoje, Jesus que passa com seus discípulos por meio de trigo e lá começa a apanhar as espigas dos seus discípulos e a comerem. Isso foi um escândalo para os fariseus daquele tempo, que questionaram a Jesus a respeito da postura dos seus discípulos. E que Jesus responde a eles com muita veemência, que eles desconhecem, então, a própria palavra. Eles que questionam por que Jesus permite que seus discípulos violam o sábado e não conheciam ou ignoravam exatamente a Escritura. E Jesus fala: vocês não sabem, vocês nunca leram. É muito interessante como Jesus é debochado, né? Jesus é um debochado. E aí ele diz: vocês nunca leram que Davi e seus companheiros entraram na casa de Deus e comeram, e Davi comeu e deu também para os seus aquilo que somente era ofertado aos sacerdotes, ou seja, somente os sacerdotes poderiam comer, e eles assim comeram. Então Jesus abre os olhos dos fariseus, mostrando que não há absurdo nenhum nisto. Não há uma violação quando se tem fome. Muitas vezes muitas vezes com o nosso olhar religioso, nos escandalizamos facilmente. Eu falo para vocês, a mim, por exemplo, eu falo de mim, tá? Eu me incomodo quando vejo alguém ir comungar de bermuda, por exemplo, os homens irem comungar de bermuda. Me incomoda isso. Porém, eu fico pensando assim, o coração dele pode estar melhor do que o meu. Pode ser melhor do que o meu. Às vezes a gente vai criando algumas barreiras que vai nos distanciando do objetivo
daquele primário que Jesus nos deu, que é o amor. Às vezes nós vamos criando essas situações, criando alguns tipos de rigorismo religioso, mas faltamos com a caridade. Eu peço sempre a Deus que quando essa situação me incomodar, eu nunca falte com a verdadeira caridade. E aí eu vou dar comunhão, dou comunhão com todo amor, todo amor mesmo, sem ficar preocupado se não está com a veste adequada a partir do meu olhar, né? A partir do meu olhar. Senão eu e você, senão nós tendenciamos a sermos farisaicos, julgando as pessoas sem conhecer o coração daquele ou daquela, sei lá, enfim. Esse evangelho de hoje, ele me traz essa reflexão a partir de mim mesmo, né? A partir da minha postura. Eu questiono a mim mesmo e me vejo farisaico quando eu estou preocupado com coisas tão pequenas, é tão pequeno. Quando talvez aquele coração deste homem tão necessitado do nosso Senhor, tão necessitado do nosso Senhor, e eu tenho certeza que Jesus entra naquele coração, faz morada naquele coração e cura aquele coração. Então, eu aprendi hoje com esse evangelho para refletir com você o quanto nós precisamos nos desenraizarmos de algumas posturas que não nos valoriza em nós o amor que nós dizemos pregar ou dizemos ter por nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que tenhamos que ter postura, uma vestimenta adequada para comungar, o que não podemos julgar ninguém. Isso é bem forte no meu coração. Não podemos julgar ninguém, não podemos sair atirando, né? Metralhando as pessoas porque vão comungar assim o assado. Bom, enfim. E Jesus responde belíssimamente, e aqui diz para nós aqui, quando ele responde para os fariseus, ele diz assim: olha, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, tudo que Deus fez é para o homem e não o sábado, que é para massificar o homem, mas o sábado, a santidade do sábado, o domingo, é para que o homem contemple as maravilhas de Deus. Aquela espiga é o sinal da maravilha de Deus e poderia ser comida naquele dia porque é um louvor para Deus. O mar, a lua, as estrelas, tantas coisas que nós vamos criando dificuldades quando elas foram feitas para o homem reconhecer a grandeza de Deus. E aí Jesus termina, portanto, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, o Filho do Homem é superior ao sábado. Deus criou tudo para nos dar, para que nós pudéssemos aproveitar com todo o amor, todo o respeito, toda a gratidão e todo o louvor a Deus. Que essa palavra de Deus possa preencher na nossa vida todo esse amor e todo esse cuidado, todo esse olhar que nós temos que ter pelas pessoas e amando-as, respeitando-as e querendo que de fato ela possa comungar nosso Senhor Jesus Cristo e receber dessa comunhão a alegria de servir a Deus. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem,
nos dê a graça de servir ao seu Filho Jesus, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a graça de ter uma casa para cuidarmos de sacerdotes, para zelarmos e cuidarmos de todos os sacerdotes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.